Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos de 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto, murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quero dar um ênfase aqui no verso 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Quero convidar também a Santa e Amada Igreja à leitura no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a chamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Vemos aqui um ênfase no verso 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Convido a Santa Amada Igreja a uma breve oração. Oremos. Pai eterno e santo, bondoso, generoso, misericordioso, nós, neste momento de culto, Deus, louvando os teus grandes feitos, recebendo a tua instrução, ó Deus, nós agora estamos diante da tua santa palavra e nós carecemos, Deus, nós necessitamos que o Senhor nos instrua, Deus, através da tua santa palavra. Por isso, mais uma vez, Deus, eu lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados e rogo a ti que envie teu Santo Espírito, que nos ilumine na compreensão dessa palavra já revelada. Eu também clamo a ti, Deus, eu rogo a ti, que tudo que for falado aqui seja ministrado pelo teu Santo Espírito, Deus, com a sua expressa autorização, e nada que não venha do Senhor, nada saia dos meus lábios. Somente o que vier do Senhor, ministrado pelo teu Santo Espírito. Eu rogo a ti, Deus, que neste momento eu diminua, eu desapareça, e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo,
vos proclamo Cristo, a luz que dissipa as trevas. Nós vemos aqui dois homens que tiveram um contato com Cristo no seu ministério terreno. Um era um mendigo, pobre. O outro era um publicano, um cobrador de impostos, um homem rico. Ambos poderiam se acomodar na vida. O mendigo poderia se acomodar e dizer, olha, eu não tenho como ter o meu próprio sustento, então pelo fato de ser cego, fico aqui à beira deste caminho onde há um movimento grande, circulação aqui de pessoas, e eles vão me oferecendo coisas para o meu sustento. Então eu posso permanecer desse jeito a minha vida. E o rico, que era o publicano, o cobrador de impostos, também poderia se acomodar. Falar, olha, eu tenho um excelente rendimento, tenho uma excelente posição social, nada me falta, então eu posso permanecer a minha vida nesta condição. Mas nós vemos aqui que ambos venceram a acomodação. Ambos venceram o comodismo e a sugestão da vida, para que vivessem ou continuassem no estado que estavam. Também vemos que ambos venceram suas limitações pessoais. Porque o Bartimeu, ele era cego, ele não enxergava. Mas ele ouviu que Jesus estava ali. Então ele começou a gritar por Jesus. E Bartimeu, ele era um homem de pouca estatura. E quando Jesus estava passando por ali, havia uma multidão que queria ver. E ele, por ser um homem de baixa estatura, ele não conseguia ver. Então ele subiu numa árvore para ver Jesus. Ambos venceram a sua acomodação, ambos venceram suas limitações pessoais. E ambos venceram o obstáculo social. Ou seja, no caso de Bartimeu, que o único recurso dele era gritar por Jesus, uma vez que ele não estava vendo, ele só ouvia que Jesus estava ali. Ele então começa a gritar e a multidão o repreendia, o mandando calar. Mesmo assim, ele continuou gritando. Ele venceu esse obstáculo social. Venceu a dificuldade que as pessoas colocavam intencionalmente sobre ele. Não incomode o mestre, não grite. Estavam repreendendo ele. E Zaqueu também venceu esse obstáculo social. Não propriamente que as pessoas queriam impedi-lo, mas que ele simplesmente não conseguia ver Cristo por causa de pessoas. Por causa da multidão. Então nós temos aqui exemplos extremos e diferentes de homens que venceram a acomodação, venceram suas limitações pessoais e venceram o obstáculo social. Moralmente, isso nos torna indesculpáveis de não lutarmos por Cristo. Nós vemos aqui na questão do Bartimeu, o texto diz que Bartimeu, aqui em Marcos 10:46, né? Bartimeu, filho de Timeu, tá? Não que o nome dele fosse Bartimeu, mas essa palavra bar quer dizer filho, como Ben também. Ben-Ur, quer dizer filho de Ur, né? Bartimeu, filho de Timeu. Nós não temos o nome desse cego registrado aqui. Mas apenas a informação que temos aqui é que esse cego, ele era conhecido e sabiam quem era o pai dele. E é por isso que estão dizendo aqui Bartimeu. Não que fosse o nome dele, mas que era o filho de Timeu. Filho de alguém que poderia ser conhecido, mas ele propriamente era alguém sem importância social, alguém que estava ali à beira do caminho. Então, por que existiu esta diferenciação aqui no texto? Em vez de falar o nome dele, falaram o nome do pai dele. Porque pessoas com deficiência visual eram consideradas incapazes. Eram seres à parte, tá? Eles eram economicamente inativos, muitas vezes eram considerados pessoas de baixa classe e pessoas castigadas ou amaldiçoadas por Deus.
nem sempre eram mendigos, mas, no caso, Bartimeu mendigava. E nós vemos aqui que ele estava à beira do caminho. Veja, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, ou seja, o filho de Timeu, cego, mendigo, estava assentado à beira do caminho. Esse parecia ser o destino para toda a vida desse cego, do cego de Jericó, do filho de Timeu, de Bartimeu. Alguém que deveria ficar marginalizado, à beira do caminho, alguém que não entraria no caminho, alguém que não seguiria o caminho, alguém que não teria uma vida econômica ativa, alguém que não se tornaria útil ou capaz, mas apenas, somente alguém cujo nome nem deva ser registrado, alguém que fica à margem das coisas, à margem do caminho. Ora, Cristo, ele tem o poder eficaz de nos tornar caminhantes, ativos, úteis, e não simplesmente pessoas que ficam à margem do caminho. Quando Bartimeu talvez pensasse na sua condição, talvez ele falasse: eu devo ficar à beira do caminho, minha vida inteira, porque pessoas mais capacitadas do que eu circulam pelo caminho, mas eu não. Talvez nós, vendo a nossa condição ou a imagem que nós temos sobre nós mesmos, muitas vezes nós nos colocamos à beira do caminho, à margem do caminho. Entenda, ninguém pode te obrigar a ser alguém marginalizado à beira do caminho. Ninguém pode te obrigar a isso. Ninguém pode obrigar você a ser infrutuoso. Ninguém pode obrigar você a ser uma pessoa que não consegue suportar as pressões da vida, nem o calor do caminho. Somente você mesmo pode se colocar nesse estado. Somente você pode se colocar em tal estado de acomodação que você não consiga entrar no caminho. Porque ninguém pode te obrigar a isso. Agora, quando nós olhamos com mais sinceridade para nós podemos ver, falar assim: olha, ninguém pode me obrigar a seguir o caminho, mas eu mesmo não tenho forças para seguir o caminho. Então nós temos Cristo. E nós podemos clamar a Ele, e se for necessário, subir numa árvore, ou fazer qualquer ação, ou qualquer atitude, para que nós sejamos alguém do caminho. Ou seja, Cristo é a verdade, estou convencido disto. Ele é a luz do mundo, a sua palavra hidrata a minha vida. Eu vou segui-lo e ninguém pode impedir-me. Nem mesmo os pregos na mão de uma pessoa, nem mesmo amarrações que uma pessoa possa estar presa numa cruz, pode impedir essa pessoa de seguir a Cristo. Como o caso daquele ladrão da cruz, que se converteu no último minuto. Ele poderia estar impedido de continuar a sua vida social. Ele poderia estar privado da sua liberdade. Ele poderia estar impedido de cometer novos crimes. Mas ele não poderia estar impedido, porque homem nenhum tem o poder de impedir alguém de seguir a Cristo. E ele então diz a Cristo: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E a resposta é totalmente satisfatória. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Num piscar de olhos, alguém que estava agonizando numa dor terrível, estava logo em seguida desfrutando do bem maior que uma pessoa pode encontrar na sua vida. Paz, alegria, segurança, ausência de dor, ausência de medo e alegria intensa. Portanto, amados irmãos, não importa o que aconteça, ou como as pessoas te vejam, os obstáculos sociais, ou as suas limitações pessoais, as nossas fraquezas, não importa nada disso. Ninguém pode nos impedir de seguirmos o caminho. Ninguém pode nos obrigar a ficarmos à beira do caminho, ficarmos à margem. Ou seja, todos nós vamos ter uma utilidade na caminhada. Então, nós vemos aqui que
nem todos eram mendigos, mas Bartimeu mendigava. Zaqueu, ao contrário do mendigo, também não conseguia ver Jesus. Mas ele também não se acomodou, fundamentado nas suas riquezas. Bartimeu não deixava de chamar Cristo. Zaqueu deu um jeito, subiu numa árvore para ver Cristo e foi notado por ele. Então nós vemos duas coisas muito normais, mas que eles não se sujeitaram. Seria muito normal, ou é muito normal, alguém se acomodar na sua excelente posição social, nos seus recursos, na sua riqueza, e é também muito normal vermos pessoas que se acomodam nas suas fraquezas e debilitações e querem ser assistidas a vida inteira. É muito normal também que pessoas não tenham atitude de se colocarem no caminho, seja pela riqueza, seja pela pobreza, ou seja por qualquer outra situação que os venha aprender com a acomodação. No caso de Bartimeu, nós podemos ver aqui algumas situações que fizeram diferença nele. Aos olhos sociais, alguém incapaz, alguém amaldiçoado, alguém que não poderia nunca sair daquela situação em que ele estava. A primeira coisa é saber ouvir. Veja aqui, verso 47 do Marcos 10. E ouvindo que era Jesus o Nazareno. Ou seja, ele estava à beira do caminho, mas ele soube ouvir que era Jesus. Você sabe ouvir? Nós devemos saber ouvir. Irmãos, quando estamos diante de uma pregação legítima, bíblica, a pregação de Cristo, você tem noção da preciosidade que é isso? E de como isso vai te elevar enquanto pessoa? Enquanto isso vai fazer diferença? Tem pessoas que dormem no sermão. Tem pessoas que crescem no sermão. Nós precisamos saber ouvir. Nós precisamos entender, ouvir Cristo. Não apenas identificar sons, mas o que está sendo dito. Isto faz diferença na nossa vida. Quando nós começamos a ouvir sobre Cristo, mas começamos a ouvir querendo entender, nós começamos a escalar a nossa vida de forma a crescer diante do reino de Deus, porque nós vamos querer saber mais sobre quem é esse Cristo. E nós vamos então começar a clamar a Ele. Nós vamos começar a nos libertar de tudo aquilo que nos prendia na falsa religião, na falsa fé, no desânimo, nas impossibilidades, nas fraquezas, nas depressões, nas tristezas, nas inseguranças. Nós começamos a nos libertar de tudo isso, porque simplesmente nós estamos ouvindo. Talvez alguém olhe para nós, talvez alguém veja um culto e fale, isso não faz diferença na vida de ninguém. Mas se nós somos dos que ouvem, nós podemos ver como era a nossa vida muitos anos antes e como estamos hoje, caminhando por Cristo, sem que as depressões, as tristezas da vida, que de fato existem, sem que elas nos impossibilitem disso. Eu quero dizer aos irmãos que isso já é um milagre, que isso já é uma força sobrenatural que nos move caminhando, apesar de tantas frustrações que a vida oferece, de tanta dificuldade, de tanta tristeza, de tanto obstáculo social. Isto já é um grande milagre. É Deus operando em nós. É Deus operando a fé através da pregação de Cristo que ouvimos. Agora nós podemos estar diante da palavra de Deus totalmente fora de sintonia,
como aquela semente que cai à beira do caminho, que as aves do céu vêm e roubam. Aquela palavra é Satanás. Jesus fala isso. É Satanás roubando a palavra que era para ser ministrada aos nossos corações. Então, aquele homem estava sentado à beira do caminho, mas ele recusou-se ser o solo da beira do caminho. Ele ouviu falar sobre Cristo, ele ouviu que era Cristo que estava ali, e ele então toma uma decisão pessoal, clamar a Cristo. Então é necessário ouvir, é necessário clamar, não só ouvir, mas tomar ciência, conhecimento, aprender a identificar o Rei do Universo. E quando nós identificamos o Rei do Universo, veja, esta palavra é o verbo, é o próprio Cristo, é a pregação de Cristo. Isto vai me alimentar, isto vai me impulsionar, eu preciso disto. Esta é a minha vida, é isto que vai me fazer caminhar, é isto que vai me fazer vencer. Essa tristeza atual, essa depressão atual, ela não vai, as garras disto não vai ter poder de me prender. Assim como Paulo e Silas, que estavam presos num tronco, mas louvavam a Deus. E aquele tronco que eles estavam presos, eles ficavam inclinados, os pulsos e os tornozelos eram assim que os romanos prendiam. Quando prendiam em grilhões, o homem ficava, ou a pessoa que estava presa ali ficava sentada, e eles punham um ferrolho no pulso junto com o tornozelo. E eles ficavam naquela posição ali, vai saber por quanto tempo que os romanos deixavam eles ali. E eles estavam louvando a Deus, porque eles eram eles eram pessoas que já tinham tomado essa postura de ouvir e sabiam quem eles estavam seguindo. Então havia um sobrenatural que os fazia vencer tudo o que a vida oferecia para prendê-los. É assim, exatamente assim. Bartimeu, então, não se acomodou, ele ouviu, ele clamou. Nós precisamos aprender de Cristo a cada dia. Há um ditado popular, até parafraseando uma música secular, que diz: só fecha o seu livro quem já aprendeu. Nós não aprendemos totalmente de Cristo em poucos minutos. Nós vamos passar a vida inteira aprendendo de Cristo. E cada vez que aprendemos mais uma coisa, crescemos mais e nos fortalecemos mais e nos alimentamos mais. E mais o sobrenatural vai agindo através de nós. E mais vamos vencendo este mundo mal. Como diz João, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a fé, ela é operada por Deus nos nossos corações quando ouvimos a verdadeira pregação sobre Cristo, segundo Romanos capítulo 10, verso 17. Então, não é apenas ouvir, é ouvir, clamar e entender. E ao entendermos essa grandeza de Deus, nós podemos perceber a nossa própria miséria. Veja o verso 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem é que consegue entender que precisa da misericórdia de Cristo? Quem reconhece a sua própria miséria. Porque aquele que se acha autossuficiente, aquele que acha que não precisa do sermão, não precisa de Cristo, não precisa ouvir a pregação legítima sobre Cristo, não precisa dessas coisas, essa pessoa não reconhece a sua própria miséria. Ele não sabe aonde ele vai passar essa eternidade toda, ele não tem noção disso. Ele está perdido, ele está muito mais cego do que o Bartimeu estava. E aqui então, o Bartimeu, ele percebe a sua miséria. E vemos aqui no verso 48, né? Verso 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi. Ele reconhecia exatamente quem era Jesus. E embora tivesse uma multidão passando por ali, ele não estava gritando para nenhum daqueles: tem compaixão de mim. Talvez ele soubesse o nome do pai de muitos daqueles. Mas
ele não estava clamando por misericórdia para nenhum daqueles. Talvez ele pedisse, me dá uma oferta, me dá uma esmola, mas ele não estava clamando pela misericórdia de nenhum daqueles pedestres, de nenhuma daquelas pessoas que estavam passando por esse caminho. Mas quando ele ouve falar de Jesus, ele sabe que é filho de Davi, a raiz de Jessé, aquele que Davi teve a promessa lá atrás, séculos antes dele. Séculos antes. Que teve a promessa que seu reino seria eterno, e regeria as nações com seta de ferro, e que governaria o mundo, que era um maravilhoso conselheiro. E ele clama, filho de Davi. Olha só que coisa interessante. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, reconhecendo a sua própria miséria. Mas aí, como todo mundo, Bartimeu enfrenta o obstáculo social. Como todo mundo. Os adolescentes na escola enfrentam o obstáculo social. Ah, você é cristão? Muitas vezes eu até rio deles. Muitas vezes até eles não querem que façam parte do seu grupo seleto de amigos. E muitos o repreendiam para que se calasse. Não fica chamando Cristo, não. Não clame a Cristo, não. Né? Existe muitas formas de tentar sufocar o clamor das pessoas. Mas aquele que fala, eu vou seguir, eu não vou ficar à beira do caminho, eu não vou ficar marginalizado, porque maior do que eu e maior do que essas pessoas que estão me impedindo é aquele para quem eu vou clamar. Ele é maior do que todas essas pessoas que estão aqui. Para essas pessoas eu não clamo por misericórdia, mas para ele eu clamo. Porque ele sim pode fazer algo a meu respeito. Ele pode me colocar no caminho, ele pode me tirar da beira do caminho e me fazer andar. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que no verso 49, Jesus parou. Diz aqui que Jesus parou. Jesus estava andando. E aquela multidão andando. E Jesus parou e disse, chamai-o. Jesus, ele parou com a sua glória de ser Deus. Para vir aqui e dar ordem aos seus anjos. E fala, chame esses aqui. Ó. Chame eles. O que querem que eu te faça? Fez isso. E aqui ele parou no caminho. Talvez o Bartimeu, que as pessoas não se importavam nem sequer em mencionar o nome dele, falava assim, olha, o filho de Timeu. Alguém à beira do caminho, alguém desprezado, alguém que socialmente ninguém esperava nada daquele homem. Ninguém se aproximava, ele não tinha nada para oferecer para ninguém. Ninguém tinha um interesse na vida dele. Mas Jesus, ele parou a sua caminhada e disse, chamai. Ele dá ordem a seus anjos a nosso respeito. E ele parou e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, que nem sabemos o nome, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Olha só, muitas pessoas estavam reprimindo Bartimeu e dizendo, cala-te, não grite, não clame. Não sabemos se as mesmas pessoas ou outras pessoas foram lá e disseram para ele, tem bom ânimo, ele te chama. Veja como as coisas mudam. Veja como as coisas mudam quando passamos a clamar e nos reconhecemos miseráveis diante de Deus e reconhecemos quem de fato é Cristo, filho de Davi. E começamos então a pedir misericórdia a Ele. É como se nós não estivéssemos mais lutando com as nossas próprias forças, mas nos entregando totalmente e reconhecendo totalmente aquele que de fato tem poder. Veja como as coisas mudam. Até alguns segundos atrás, pessoas estavam falando, cala-te, para de gritar, fica quieto, emudece, para. E agora estão dizendo, tem bom ânimo, vem aqui, ele está te chamando, tem bom ânimo. Você está conseguindo o seu objetivo.
Veja como as coisas mudam. Parece que nada ia dar certo. Parece que ia ser mais um dia ali à beira do caminho pedindo esmolas. Mas agora as coisas estavam mudando. E nós vemos aqui, e muitos o repreendiam para se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. As coisas mudam. As coisas mudam. E quando nós começamos a clamar por Cristo, o mar se abre. Pode não se abrir automaticamente, imediatamente, mas vai se abrir, porque nada vai impedir a ação de Cristo em nossas vidas. Nada. Um coração contrito, ele não desprezará. Ele despreza o coração soberbo, o coração arrogante, um coração contrito, ele não desprezará. Irmãos, quão precioso é isso, o dia que nós precisarmos de misericórdia. Quão precioso é saber disso. O dia que os homens não poderão mais ter misericórdia de nós. Quão precioso é saber que Cristo tem o poder eficaz de nos socorrer quando nós precisarmos de misericórdia, se nós clamarmos a Ele. E aqui então, depois de tudo isso, no verso 50, verso 49, parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto. Olha só que sequência interessante nessa descrição da situação do Bartimeu. Ouviu, clamou, percebeu a sua miséria, reconheceu quem era Cristo e lançou fora a sua capa. Essa atitude é fundamental para nos aproximarmos de Cristo. Lançar fora as capas do orgulho, da hipocrisia, do poder, da autossuficiência, as capas de qualquer coisa que nos impeça de nos humilharmos diante do Rei do Universo. Ah, mas eu não preciso. Ah, não, isso daí só para os ignorantes. Eu não sou. Eu sou culto. Lança fora todas essas capas. Porque isso vai te levar para o inferno. Lança fora todo orgulho, toda soberba, todo falso pensamento, todo desejo carnal de querer continuar do mesmo jeito que você está. Toda ambição, toda segurança em algo que não pode te oferecer segurança eterna, como riquezas, dinheiro, poder ou qualquer coisa assim. Lança fora essa capa toda. Lança fora todo tipo de empecilho que te impeça de reconhecer a Cristo. E depois de tudo isto, perguntou Jesus a ele: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Olha que algo interessante aqui, né? Só por isso aqui nós sabemos que ele não era um cego de nascença, como aquele cego de João 9, que nasceu cego. Que os homens perguntam para Cristo: quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Como se o fato da pessoa ser cega é por causa de algum pecado de alguém, né? Aqui não. Aqui diz, a resposta dele para Cristo é: que eu torne a ver. Então quer dizer que um dia ele enxergou. Um dia ele viu. Quantas vezes, não só aqueles que são cegos de nascença, que nunca viram Cristo, mas que no momento estão ouvindo falar de Cristo, eles nem estão vendo nada, eles simplesmente estão ouvindo, e de repente eles falam: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Não está vendo nada, não conhece nada da fé, não sabe nada, mas ouviu falar de Cristo. Agora, e quantos que viram e abandonaram? Quantos que viram e voltaram a se tornar cegos? Quantos que participaram da mesa de Cristo nesta vida? Participaram, estiveram com as igrejas, estiveram junto com os irmãos, viram Deus agindo na vida de um monte de gente, mas esfriaram na fé, não chegaram ao ponto da conversão. Esfriaram totalmente na fé. Esses também podem clamar. Esses também podem dizer: Senhor, que eu torne a ver.
que eu volte ali onde eu estava quando eu caí. Que eu volte naquele ponto que eu estava quando eu caí. Que eu continue dali para frente. Que tudo isso que eu passei, quando meus olhos fecharam para não ver mais o Senhor, e eu abandonei a Santa Comunhão, que tudo isso fique para trás. Mas que eu torne a ver. Que eu torne a seguir esse caminho. Que eu volte com toda a intensidade do meu coração. Seguir a Cristo, verso 50. Perguntou-lhe, verso 51, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. A fé que é operada pelo ouvir de Cristo. E ele diz, e imediatamente tornou a ver, e seguia a Jesus, estrada fora. Não quero mais esmolas, não quero mais ficar à beira do caminho, não quero mais acomodação, eu quero caminhar. E para onde ele for eu vou, seguir a estrada fora. Não sei quantos quilômetros ele vai andar, mas eu vou estar andando atrás dele. Não sei quantos quilômetros eu vou suportar andar, mas eu vou andar atrás dele até meu último suspiro, até meu último suor, até minha última força de dar um passo. Esse passo vai ser na direção que ele está andando. Seguiu ele estrada fora. E foi com ele. Ou seja, seguir a Cristo é nossa única resposta de gratidão. A exemplo de Bartimeu, Zaqueu também não se acomodou com sua confortável situação econômica. Não desanimou com a dificuldade que as pessoas, o obstáculo social, impôs a ele. E Zaqueu também não foi tímido, mas teve atitude. Um homem em sua posição social, subindo numa árvore na frente de todo mundo. Eu posso te dizer que muitos ali nem seriam salvos por Cristo, porque não teriam coragem de expor a sua imagem pessoal na frente das pessoas. Imagina um homem na posição social dele subir numa árvore, só para ver Cristo. E Cristo olhou para ele e falou, olha, me importa estar em sua casa. E aquilo as pessoas falaram, não, mas ele é um pecador. Mas Jesus veio buscar e salvar o perdido. Ele não veio para os justos. E reconheceu ser Cristo muito mais importante que a sua posição social, que a sua imagem, e teve a atitude de subir numa árvore, seguir a Cristo com alegria. Conclusão, irmãos, nós temos sempre, ou pelo menos enquanto respiramos, duas escolhas. Nos deixarmos vencer pela acomodação, pela timidez, pelo obstáculo social, ou ter a atitude de lançar fora as nossas capas, a nossa imagem, as nossas prepotências, o nosso orgulho e sairmos da beira do caminho para seguirmos a Cristo. E se seguirmos a Cristo, vamos segui-lo com alegria. Temos sempre essas duas escolhas.